Olá, boa noite, tudo bom? Estou muito feliz de poder reiniciar mais uma live, apesar dos problemas com a conexão. Hoje tivemos agora há pouco um problema com o fogo ali debaixo da rede de transmissão perto do Mojuzinho, da Vila Mojuzinho, o que acabou prejudicando um pouco os provedores aqui do município. Então, várias pessoas estão nesse momento sem a conexão, sem a internet, né? Mas nós vamos pedir a permissão de Deus para a gente iniciar nossa live dessa noite, e temos uma convidada especial, uma moça jovem lá de Tucuruí, e a live de hoje ela será em 4 pontos, 4 tópicos, né? Nós iremos fazer o primeiro bloco de perguntas, e o primeiro bloco vai ser sobre a fisioterapia pélvica. Aí nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. No segundo bloco, sobre gestantes, né? Dos cuidados, isso mais. O terceiro vai ser sobre saúde da mulher. E final, o quarto bloco, nós iremos falar sobre saúde sexual, né? Então, essa será a nossa programação de agora à noite. Precisamos mudar o cenário, correr para onde tinha uma internet que pudéssemos chegar até a casa de vocês, né? Mas obrigado por estarem conosco, obrigado por participar conosco aqui. Eu vou já convidar para entrar na nossa sala de bate-papo a nossa fisioterapeuta. Vou lendo ao currículo. Gabriela de Almeida Moraes, fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário do Pará, especialista em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar, especialista em saúde da mulher pela Unicamp, com experiência profissional na área hospitalar no NACOM, atende no consultório particular lá no Hospital Santa Angélica e atua como fisioterapeuta em todas as disfunções pélvicas. Olá, doutora, um prazer tê-la aqui na nossa sala de bate-papo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? O prazer é meu pelo convite, né? É sempre um prazer poder falar dessa área que eu tanto amo, né? Certo. E importante, né, para as mulheres, e hoje a gente vai falar que esse assunto da fisioterapia pélvica, muita gente nem conhece esse tipo de trabalho, há uma confusão sobre outras coisas, não sabem que homens também precisam e podem fazer, precisam fazer, né? Então, enquanto eu convidava a senhora, eu estava colocando para as pessoas, explicando que aqui no município tivemos problema com a conexão, vários provedores, tive que correr para um outro local. Então, muitas pessoas aqui no município estão sem conexão com a internet, tanto da Vivo como do outro provedor. Mas a gente vai iniciar, a live vai ficar salva depois, para que as pessoas possam assistir nas nossas redes sociais, quem não pôde. E nós iremos dividir em 4 blocos, como eu já disse anteriormente, e o primeiro bloco, doutora, que a gente vai conversar será sobre a fisioterapia pélvica. E aí as pessoas, na live passada, eu disse, né, sobre esse assunto, e algumas pessoas encaminharam para nós perguntas sobre isso, e aí eu já vou fazer, a senhora já deu boa noite para todos, né, que já estão aí na nossa sala de bate-papo. Eu vou fazer a primeira pergunta e a gente vai conversando sobre esse primeiro bloco, que tem 4 perguntas, né? Mas a primeira delas, nós iremos falar o porquê é importante a saúde pélvica. Sim, eu tenho falado, né, muito sobre isso mesmo, né? Porque nós mulheres, a gente sempre vai no ginecologista, a gente sempre tem essa preocupação de fazer o exame preventivo, que é o Papa Nicolau, justamente essa preocupação do câncer de colo uterino. E aí a gente não se dá conta que a nossa região íntima não existe apenas pelo e secreção, existe músculo, né? E essa musculatura, eu até peguei uma imagem para
né? A gente tem todo esse grupamento muscular que a gente chama cientificamente de assoalho pélvico, popularmente a gente conhece como períneo, tá? E assim, Sim, qualquer músculo, ele precisa ser fortalecido. Então, você vai para academia e malha o bíceps, porque você não quer dar tchau e ficar flácido. E essa musculatura, ela tem algumas funções importantes. Uma delas é a função sexual, então seja mais conhecida, né? Quando a gente quer ter o prazer, ou algumas mulheres se queixam de, com o tempo, ter uma flacidez na musculatura da vagina. Então, ela é responsável pela função, pela resposta sexual. Ela é também responsável pelo nascimento do bebê. Então, durante a fase expulsiva, o bebê passa alongando todas essas estruturas. Então, esse assoalho pélvico ele permite o nascimento do bebê. Outra função importante é a de sustentar nossos órgãos. Então, para eu ficar em pé, imagina que a gente tem um canal vaginal, né? Ele é fechado, mas ele sim, é um canal. Então, quando eu fico em pé, o que sustenta os nossos órgãos é o assoalho pélvico. É muito comum as mulheres relatarem com tipo, a bexiga baixa, útero baixo, que é justamente por fraqueza desse assoalho pélvico. E outra sim. coisa é a continência. Então, eu determino a hora que eu quero fazer xixi, ou a hora que eu quero fazer cocô, ou a hora que eu quero soltar um pum. Quem controla isso, além do nosso cérebro, é o assoalho pélvico. A gente manda uma resposta para esse assoalho pélvico contrair. Senão, a gente estaria aqui conversando e eu estaria fazendo xixi na roupa, né? Então, muitas mulheres Sim. acham que é comum as queixas. E às vezes acham que só é a cirurgia que resolve. E não, como qualquer musculatura, a gente deve controlar, né? E o que muitas pessoas não sabem é que todos nós temos assoalho pélvico, tanto homem quanto mulher. Sim, isso mesmo. Doutora, é assim, nós iremos conversar, e aí, como eu disse, nós iremos aqui falar, dividir em 4 blocos, né? O primeiro, a gente falar da fisioterapia pélvica. No segundo, nós iremos falar sobre essa área aí que tem das gestantes, da importância do cuidado. No terceiro bloco, vamos falar da saúde da mulher. E no quarto, da saúde sexual, falando inclusive dos homens. Então, vocês que estão nos acompanhando, né, poderão ver o porquê da importância de cuidar dessa saúde pélvica, tanto quanto, né, a senhora falou aqui do bicho, eu falo assim, ter a barriga, o tanquinho, né, tão famoso sarado, as pessoas não sabem que também precisam cuidar dessa musculatura, né, do assoalho pélvico, que é importante por conta dessas situações todas, né, isso? Então, a senhora falou sobre uma série de coisas, de experiências, o porquê. Eu gostaria que a senhora falasse também o que eu posso, né? A senhora já estava inclusive falando sobre esse ponto, né? O que eu posso notar de anormal? Quais os principais sintomas, né? Que faz com que eu perceba que isso não está normal. Isso eu preciso procurar um especialista para verificar isso, né? Então, quando é que eu noto algo normal? Quais os principais sintomas? Que a senhora já estava, inclusive, falando, né, sobre esses pontos. Então, realmente, uma das coisas que pode acontecer é o escape de urina, né? Então, às vezes, a pessoa tosse ou espirra e perde xixi na roupa, né? Então, não é normal. Ou pode ser durante, por exemplo, um exercício físico, né? Então, vai pular uma corda, vai pegar um peso e aí perde xixi. Ou, por exemplo, em casos mais graves, pode até chegar a perder fezes na roupa, a pessoa não consegue chegar ao banheiro, ela pode tanto perder urina, quanto perder fezes, e até mesmo não conseguir segurar o pum, né? E aí,
né, que a gente já vai falar mais tarde, mas já adiantando, muitas mulheres relatam também flacidez. Elas me relatam assim, eu vou, por exemplo, ter relação sexual e entra ar na vagina. E eu reparo que em várias posições isso se torna constante. Ou às vezes até no dia a dia dela. Ela agacha e entra ar na vagina, tá? Elas me relatam como se estivesse soltando um pum pela vagina. Então, pode acontecer também. E outras situações é a dificuldade, por exemplo, de ter prazer durante a relação sexual, né? Então, ou a pessoa não tem desejo. Então, tudo isso a gente trabalha. Certo. A senhora falou de um ponto bem interessante, que é queixa de muitas mulheres, né? A gente até vai falar sobre a questão da saúde sexual ali um pouquinho mais, mas como a senhora já falou, para a gente não voltar a repetir, essa questão eu não sei se é o A que a senhora falou, né? Algumas posições na hora do ato sexual. Então, esse também, se tem como fosse A, né? Esse também é uma questão da fragilidade do assoalho pélvico? Sim, sim. Então, assim, a gente tem, deixa eu mostrar, tá vendo? A gente tem essa musculatura aqui, ó, que é responsável, o que muitas pessoas não sabem, que o clitóris, assim como o pênis, ele acontece a ereção durante a relação sexual, tá? Então, a gente tem musculatura responsável pela ereção desse clitóris. E a gente tem também musculatura responsável pelo fechamento da vagina. Então, se essa musculatura ela vai ficando fraca, é comum, com o tempo, as mulheres relatarem que não demoram muito tempo para ter o orgasmo, ou não tem o orgasmo, ou sente como algumas até me relatam, Gabriela, eu não sei, mas eu me sinto frouxa. Esse frouxa, larga, nada mais é do que fraqueza dessa musculatura. Então, vocês veem na foto que a vagina está aberta. Eu digo que a anatomia, por exemplo, que está aqui, está errada. Porque a vagina, quando a mulher se posiciona na posição ginecológica, ela deveria estar só um pouquinho assim, ó, abertinha. O normal é mais ou menos uns 3 centímetros, né? Bem pouquinho. Se a gente observa, se você, por exemplo, colocar um espelho e ver que a sua vagina está muito aberta, aí pode ser um sinal de fraqueza dessa musculatura, porque é ela que fecha a vagina, entendeu? Sim. Então, Entendi. Pode falar. Tá. Essa dica que a senhora deu, porque eu disse que a senhora ia dar dicas também, né? Então, para que você aí de casa, as meninas, possam saber, né? Você precisa conhecer teu corpo, você precisa saber como é que funciona para você identificar e saber quando procurar um profissional. E a próxima pergunta já era até essa, né? Quando eu devo procurar um profissional? Então, uma das coisas que você pode observar, pelo que a doutora colocou, essa questão de olhar, né? Olhar como é que está quando fica em uma determinada posição, quando ela colocou aquela ginecológica, aquela que é muito incômoda, né? Naquela cama lá, horrível de ficar. Mas então, se a abertura estiver um pouco maior, você deve procurar um profissional, porque tem cura, né? Assim como eu malho, faço abdominal para ficar aqui com a barriguinha sarada, para poder dar o tchauzinho aqui sem todo o braço responder. Então, quando eu trabalho, igual ela mostrou ali naquela imagem, né? Quando eu trabalho aquela musculatura aqui, é natural que os músculos eles irão se fortalecer e as coisas voltam ao normal, não é isso? Então, nada de pensar que, ou ficar com vergonha, hoje a gente está quebrando, inclusive, tabus e preconceito. Se você conhece alguém, se você está em casa, os profissionais que podem cuidar de você, podem te ajudar. E se tem essa ajuda, né, a gente tem que buscar. E hoje a gente está conversando com alguém que eu conheço de perto,
especialista, conhece, faz um trabalho belíssimo. E se você tiver com algum desses sintomas que a doutora colocou, ela pode te ajudar, viu, meninas? Então, doutora, e quando eu devo, já o Jonas vinha falando, né? Quando eu devo procurar esse profissional, né? Quando eu devo sair e muitas vezes quebrar o preconceito, porque às vezes a pessoa a vergonha, né? E procurar um profissional. Os principais sintomas, né? A senhora já falou, mas eu procuro um profissional. Quando? Em amplo, né, Neda? Porque assim, eu atendo, por exemplo, disfunções urinárias em criança. Então, por exemplo, a gente sabe que o desfraude, geralmente a criança até 3, 4 anos, né, até 4 anos, ela não, ela tenha parado de urinar, né, fazer xixi ou na fralda ou na cama. E aí, por exemplo, eu atendo criança. A criança, por fraqueza do assoalho pélvico, e sim, ou que a gente diz de dificuldade, né, na maturação desse sistema nervoso central. Assim como eu tenho pacientes jovens que é aquela paciente que não consegue chegar ao banheiro, que a bexiga dela, o músculo da bexiga dela, então não é só fraqueza de assoalho pélvico. Ela tem uma disfunção que a gente as disfunções funcionais. Eu atendo também que retirar a próstata, né? E depois que retira a próstata, é muito comum a perda urinária e a disfunção erétil. Ele não consegue ter relação sexual. Então, eu atendo esse tipo de homem. Mas aí, quando devo procurar? Será que eu devo procurar só quando tem um problema, né? Então, eu sempre costumo dizer que a nossa medicina, ela é muito curativa. Eu tenho uma doença, eu tomo remédio, não é verdade? Mas a gente tem visto que tem mudado isso, né? A gente tem cada vez mais procurado uma medicina preventiva, né? Uma saúde preventiva. Então, você se alimenta bem, não só pela questão estética, mas para evitar possibilidade física também. É o exercício, né? Então, eu sempre oriento, a partir do momento que passa a te incomodar, então, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que ela conhece o banheiro inteiro, né? Ela já sai pensando. Quando te atrapalhar, é ideal você procurar um profissional. Mas tá, brinquei uma vez com uma paciente que é sexual dela e ela procurou depois um ginecologista porque não conseguiu ter relação sexual. Aí eu brinquei com o correto. Doutora, alguém está nos ajudando aqui, dizendo que o áudio da senhora está cortando. Talvez seja está cortando, né? Eu vou fazer assim, eu vou encerrar e vou te convidar de novo. Eu vou encerrar, eu vou fechar com você e vou te convidar novamente para ver se volta ao normal, tá? Eu paro aqui, fecho, a gente encerra e aí você entra novamente para verificar se vai continuar. A gente vai tentar aqui, ver se vai continuar travando. Tá bom. A gente está com problemas hoje aqui. Eu acredito que lá em Tucuruí, por ser a mesma rede de transmissão, isso está dificultando um pouco a internet, né? Está dificultando muito a conexão, né? E aí a gente vai tentar entrar novamente aqui com a Gabriele para ver se volta
né, essa conexão, porque tá cortando, e até o rapaz do provedor encaminhou umas fotos, umas imagens, umas fotos mostrando do que aconteceu nesse período de queimada, né? E o que acabou prejudicando. Gabriela, eu vou te convidar novamente para você entrar aqui na nossa sala de bate-papo, para a gente poder continuar. Nós estamos no nosso primeiro bloco ainda, nosso primeiro bloco. Olha, vamos ver se a gente consegue. Oi? Vamos ver se melhora. Vamos ver. Vocês aí de casa nos ajudem, como é que está? Vai falando aí, doutora, para verificar. Então, vocês estão me ouvindo? Então, vamos voltar. Isso. Nós estamos falando justamente, né, dos cuidados. E aí, quando a senhora falou, teve um ponto interessante, que foi a questão da idade, né? Porque até uma determinada idade é normal que a criança não tenha esse controle. Então, e que eu devo procurar um profissional não apenas quando eu não conseguir mais controlar, quando eu tiver perca urinária, quando eu tiver tendo esse sintoma, quando tiver já com o meu assoalho pélvico já sofrendo com o tempo, né? Vamos colocar assim, né? Com o tempo e não, o músculo não estiver tão fortalecido. Então, eu devo procurar antes, né? Para que eu possa fazer os exercícios o quanto antes. Então, eu tenho 20 anos, eu já posso começar? Tem idade para começar a fazer os exercícios? A senhora conseguiu me entender? Então, sim. Eu sempre... Voltou. Olá, você voltou? Vocês aí de casa, vocês podem ajudar a gente, dizer como é que está. Que hoje nós estamos lutando contra as forças ocultas da internet. Sim. A senhora entendeu, né? A questão da idade, se eu tenho uma idade para começar, se eu preciso esperar ter 30, 40 anos, ou eu tenho 16 anos, se eu já posso começar, como é que é? Só responde aí pra gente. A minha, tá? Vocês estão conseguindo falar ou só a da doutora que não está conectando? Não, não estão. Não estão nos ouvindo? Você aí de casa, manda uma fala aí, me ajudem a entrar. Eu até perguntei mais cedo, né? Eu até perguntei mais cedo como era que estava lá. Quando eu vi que eu estava com problema aqui, eu perguntei, né, como era que estava lá e estava ótimo. A gente, mais uma vez, vai tentar, e aí vou pedir para a Gabriela colocar lá nos dados do banco, mas o da Vivo aqui não estava funcionando, né? Eu vou... Vamos ver, Gabriela, vamos aceitar de novo, vamos aqui, vamos ver se agora vai. A gente estava falando para você que está aí, ela estava... Voltou. Então, eu tentei botar no 3G, mas não está funcionando o 3G. A internet está oscilando. Isso, foi o que o Mark me colocou, que a internet realmente está ruim. Mas vamos aqui continuar. As meninas estão em casa, os meninos estão em casa, estão querendo saber. E quem não tiver conseguindo ver direito agora, a gente vai disponibilizar nas redes sociais, né? Quem não tiver conseguindo entrar. A gente marca outra. Isso mesmo, se não der certo hoje. Até perguntar isso de casa. Como hoje a gente está com problema, querem que a gente encerre, então, para poder esse assunto, a gente
faz quarta-feira ou podemos tentar amanhã se volta o sinal? O que vocês dizem? O que vocês sugerem aí de casa? Ajude a gente, a doutora também. Ou a gente continua? Porque o assunto tão importante é... Então tá. Qualquer coisa, a gente, se você é de casa achou que ficou, a gente continua num outro momento. Então, vamos lá. Tem idade para eu começar a fazer os exercícios, para eu começar a procurar um profissional, um fisioterapeuta pélvico? Agora o dela tá sem áudio, doutora. Então, eu sempre, né, que assim, quando começa a ter um problema, tá sem áudio, tá me ouvindo? Nós vai andando para ver onde tá melhorzinho o sinal. Mas a gente está falando aqui de um assunto, nós já falamos qual é a importância da saúde pélvica, quando eu percebo algo que não está normal, quando eu começo a não controlar mais o meu xixi, quando eu perco líquido de forma espontânea, eu vou espirrar e de repente eu sinto que eu perdi algum líquido, quando profissional, e aí a doutora colocou, eu não devo procurar, não apenas, não só quando eu começar a ter esses sintomas, né? Eu devo procurar um profissional qualificado o quanto antes. E ela estava falando justamente essa questão da idade, né? Porque até uma determinada idade, a criança é normal que tenha isso, que ainda está aprendendo a lidar com o corpo. Mas aí depois de um tempo, precisa sim de ter esses cuidados. Então a gente vai tentar mais uma vez para que você de casa continue e fique sabendo qual é a idade, então, que eu devo procurar quando eu saio daquela que é normal, né? E quando eu devo procurar um profissional só antes de ter o sintoma, né? Ou eu espero sentir alguma coisa. Não estou sentindo nada, eu já quero começar a me preparar. Quando eu estiver com os 40 anos, eu quero estar com o meu assoalho perfeito, com os 50 perfeito. Então, tem idade para eu começar? Então, eu sempre digo assim, aquelas pessoas que não têm sintomas, não tenho sintomas, né? Mas, igual você falou, eu quero prevenir. Eu posso procurar um profissional? Deve procurar. É muito a gente dizer idade, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê uma jovem, né, que tá grávida e a gente precisa trabalhar o assoalho pélvico dessa jovem, tá? O processo de prevenção. Sim, o processo de prevenção, né? Sim. Melhorou, estão dizendo aí. Eita, acho que a Sol Almeida está falando que melhorou. Mas está tão difícil hoje, né? E a gente agradece você que está aí de casa, que está assistindo, porque eu sei que o assunto é interessante. E assim, cuidar do nosso corpo, de nós mulheres, nos conhecermos, esse é um assunto muito bom. Mas a gente está tendo muito problema hoje com a internet. E a doutora está tentando se posicionar, falar, mas a internet está bloqueando. Acho que essa internet, eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei o que aconteceu. Já até expliquei para vocês. Mas vamos tentar. Ela estava dizendo agora há pouco, se vocês conseguirem entender, que é difícil você estabelecer uma idade, dizer, a partir de agora você tem problema. Então, se você, porventura, já teve algum desses sintomas que ela colocou anteriormente, você pode procurar o profissional. Nós já dissemos no currículo onde a doutora que é a que nós conhecemos, é a que a gente recomenda, né? E você pode procurar. Mas
Se você não teve nenhum desses sintomas, mas quer se conhecer, quer fazer o exame, né? E saber como é que está, ela faz isso também, viu? Se você, olha, será como é que eu tô? A minha resistência, como é que tá os meus músculos, a minha região pélvica, a minha vulva, como é que ela está? Quando você procurá-la, você também vai poder fazer esse exame prévio, né? E conhecer um pouco, saber mais do teu corpo, não é isso? Então, doutora, vamos ver se a gente consegue continuar, né? E como é o trabalho da fisioterapia pélvica? Como é esse trabalho? Diga para as meninas e para os meninos aí que estão assistindo e vão nos assistir depois. Vamos ver se agora desse outro cantinho da casa vai funcionar. A senhora conseguiu me ouvir? Eu acho que mesmo. A senhora conseguiu me ouvir? Tá pausando. Vocês conseguem ouvir a doutora em algum momento? Porque aqui eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo mesmo. Ela tem tentado se colocar, né? Queria que a gente de como é o trabalho, né? E, e a gente estava falando sobre essa questão da avaliação, mas a internet realmente lá ficou bem ruim. Vamos fazer assim, doutora Gabriela, a senhora está aí, está conseguindo entender? Eu acho que hoje, como eu disse, a questão vamos ver. O problema nos provedores hoje, e eu acho que não vai ter momento, não vai melhorar nem daqui a 10 minutos, como foi sugerido aí há pouco pela Lili. Eu acho que não vai melhorar, né? Porque não é o horário, Sol. Esse horário, o sistema fica fabricado. Não é o horário. Não é o horário que está tendo esse pico, que está tendo esse controle. Eu falei com o provedor, agora, com um dos donos de um provedor, e ele me colocou e mandou, inclusive, imagens de um fogo embaixo da rede, ali perto do mojozinho, que é que traz dos cabos, né? Aqui para os provedores de Breu e também, acredito, Tucuruí. E a Vivo também acabou sendo prejudicada. E o que aconteceu foi que nós ficamos sem uma internet de qualidade. Estão operando assim com muita dificuldade. Então a internet hoje, pelo que eu vi, pelas imagens que o Marco me mandou, ela não vai melhorar tão cedo, né? Mas a gente vai fazer mais uma tentativa aqui, né? Vamos tentar. Tem mais alguém dizendo aqui, está muito fraca. É verdade. A gente tentou agora há pouco também em outro celular. Tá muito fraco. O sinal está muito ruim e vai ficar caindo. Eu penso que o assunto é importante. Eu penso que nós temos que falar. Olha, lá em Pacajá, aqui em Pacajá foi Matos o quê? Foi um dia muito ruim, né? Então, assim, a gente viu que não é local, não é só Breu nem Tucuruí. Lá em Pacajá, as pessoas de Pacajá também estão falando nisso. Gente, eu acho o assunto tão importante que se nós tivermos esses cortes, as pessoas vão acabar perdendo de ouvir a senhora falar com muita propriedade de um assunto que eu acho muito importante. Acham que a gente continua, mesmo assim, com esse sinal ruim, porque até na hora da gente postar novamente, né, vai ficar cortando. Vamos tentar aqui ver se a gente consegue mais encerrar primeiro no primeiro bloco. Como é o trabalho da fisioterapia pélvica?
Então, a gente costuma fazer uma avaliação primeiro, né? Para a gente saber qual é o grau de força muscular, porque o paciente pode ter grau 0 de força, grau 1, grau 2, até grau 5. E aí, de acordo com a avaliação, é que a gente vai saber qual curso utilizar. Então, a gente tem a eletroestimulação, a gente tem os exercícios funcionais, tem o biofeedback, dá para ver a contração no computador. Ah, Gabriela, eu tenho vergonha. Eu preciso tirar roupa. Lógico que para avaliar, sim, né? Mas não você vai tirar a roupa em todas as sessões. Eu tenho gente que é constrangedor para ela, mas saiba, né? Eu sempre costumo falar que a gente tem um tabu muito grande, né, sobre a região íntima. Realmente, eu acredito que é uma região sagrada, é uma região para a gente muito reservada, né? Mas a gente não tem muito esse hábito de se conhecer, de se tocar, de saber que pra gente... Continua travando, né? A internet da doutora continua travando. Mas ela estava falando agora há pouco, e para você que continua conosco, ela estava falando sobre como é o tratamento. Ela precisa fazer essa avaliação, né? Ela precisa fazer para poder saber os níveis, né? Qual é a necessidade, para saber a intensidade dos exercícios, quais os tipos de exercício você vai precisar, né? Quais os tipos de exercício você vai precisar, para saber também, às vezes você pode perguntar, mas eu preciso de usar roupa específica? Sim, ela colocava, né? Eu posso ir com a minha roupa de short, um short de cotton, né? E ficar. Todas as vezes que eu vou fazer um exercício, ela estava falando agora há pouco, todas as vezes que eu vou fazer um exercício, eu tenho que ficar sem roupa pelada? Não, 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 não. E eu queria que a senhora continuasse falando sobre isso, né? A gente tentou conversar com as pessoas sobre essa questão de como é o trabalho, né, na fisioterapia pélvica. E a senhora estava falando sobre que não em todas as sessões eu não preciso estar despida, das roupas de exercício, e cortou na hora que falou sobre a questão do computador. As pessoas não vão entender. Diga para ele, explique mais. Sim, a gente tem alguns recursos, né? Por exemplo, quando a paciente não tem nenhum tipo de força muscular, que é a eletroestimulação. Cortou, né, nega? Cortou. Acho que cortou, tá cortando novamente. É ficar cortando. Tá cortando muito. Eu penso. Não vai dar. Eu penso que realmente vai ficar bem prejudicado. Remarcar, hein? Né? Eu acho que vai ficar muito prejudicado a entrevista, esse nosso bate-papo, porque tá cortando, as pessoas não estão conseguindo entender. A doutora já tentou o 3G, a doutora já tentou mudar de local e não obteve sucesso, né?
A gente pode fazer assim, a gente encerra essa live por hoje e a senhora se dispõe a conversar no outro momento. Como nós sabemos que o problema ele não é só no local, no município de Breu, ele é também em outros lugares, a gente vê se a gente faz essa live na sexta-feira. Tudo bem para as senhoras a gente marcar na sexta? A gente remarca já para sexta, a gente refaz, faz uma justificativa já há pouco nas redes sociais. A gente já divulga dizendo que tivemos um problema com a internet. Tudo bem para a senhora que a gente faça na sexta-feira, no mesmo horário, ou às 19h30? Como é que a senhora me diz? Vamos fazer sexta-feira, então? Ser. Então, assim, a gente agradece, a gente acha o assunto tão importante e não achamos justo não falarmos com mais clareza sobre esse assunto aqui, que é muito, muito importante para você, mulher, para você, esposo, para você que é filho, né? E para você, homem. A gente vai falar de um assunto, eu estou fazendo quimioterapia, e a gente vai falar isso no outro bloco. Eu sou homem, eu estou fazendo quimioterapia, eu estou perdendo algumas funções. A gente vai falar disso também, porque a doutora trabalhou lá na Unacom também. Então, assim, veja a grandeza que é essa conversa com vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós iremos encerrar essa live agradecendo a você que esteve conosco até agora, que tentou acompanhar, e remarcamos para sexta-feira, hoje é 29, né? 30. A próxima sexta agora, que eu não me lembro o número, não sei se é 1 ou se é 30, 31. Nós iremos fazer na sexta-feira essa live no mesmo horário, né? Aqui no mesmo canal, e a gente espera você. Aí aproveita e convida mais gente para assistir, tá bom? Doutora, a gente vai conversar depois para acertar mais algumas coisas, seja necessário, e até sexta-feira.